Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Peço desculpa, mas eu estou meio rouco hoje. Isso foi o resultado dos gols do Inter de ontem, mas eu acho que vocês conseguem ouvir bem, né? Então vamos lá. No último vídeo, nós conversávamos sobre o ciclo menstrual. E nós paramos na metade do ciclo menstrual, que, teoricamente, é o momento da ovulação, ou seja, lembrando daquela divisão que ele fez aqui em dias, né? No dia 14, então, ou seja, na metade do ciclo, é aproximadamente o momento esperado para que ocorra a ovulação. Relembrando que, para que ocorra a ovulação, é fundamental que ocorra um pico de GNRH, que não está demonstrado aqui, e logo após, né, induzido por esse pico de GNRH, o pico de LH, ou seja, um aumento brusco na quantidade sanguínea de LH num período curto de tempo, é uma liberação grande num espaço curto de tempo. Esse pico do LH é o que faz com que a parede do folículo dominante se rompa e libere o gameta feminino, ou seja, o óvulo, né? Que será captado pelas fímbrias das tubas e pelo epitélio ciliar das tubas será conduzido até mais ou menos a porção média das tubas que nós chamamos de ampola, certo? Muito bem. Voltando um pouquinho mais à fita, é fundamental para induzir o pico de GNRH e, consequentemente, o pico de LH, que ocorra um aumento nos níveis circulantes de estrógeno. Tá? Então, o aumento do estrógeno na corrente sanguínea é o que estimula o pico de GNRH e, consequentemente, o pico de LH. E, por sua vez, nós já falamos disso também, quem produz esse estradiol, esse estrógeno ou estrogênio, se vocês preferirem, lembrando que estradiol é um tipo de estrógeno, tá? Mas quem produz esse estrógeno, então, é o folículo dominante, que é aquele folículo que se desenvolveu mais do que os outros e vai ovular, é o escolhido, digamos assim, tá? Então, o folículo em desenvolvimento já final, folículo dominante, ele produz altos níveis de estradiol, de estrógeno. Esse estrógeno vai lá no hipotálamo, estimula o pico de GNRH, que por sua vez, vocês já sabem, né, o GNRH vai ali na adenohipófise e estimula o pico de LH, e o pico de LH, então, é o responsável direto por agir lá no folículo, rompendo a parede folicular do folículo dominante e liberando o óvulo, ou seja, ovulação, certo? Muito bem. Após a ovulação, inicia-se o que ele chamou aqui de fase secretora, tá? Também conhecida como fase luteal. Esta segunda fase, digamos assim, essa fase após a ovulação, também é muito conhecida como fase luteal, que aparece aqui, ó. Fase luteal, certo? Esta classificação que aparece aqui, em que agora nós estamos entrando na fase luteal, e na semana passada nós falamos de fase folicular, ou seja, a fase que os folículos se desenvolvem, é uma classificação do ciclo menstrual que se baseia nos eventos ovarianos, né? Então,
Neste caso, seria a fase folicular, é a fase do desenvolvimento dos folículos, primeira metade, digamos assim. Depois é o momento da ovulação e depois, posteriormente, né? Então, nós temos a fase folicular, que vai culminar na ovulação, e após a ovulação, então, o desenvolvimento do corpo lúteo ativo, ou seja, produzindo progesterona, em que a gente chama de fase luteal. Tá? Esta classificação que ele usou aqui embaixo, que aparece aqui, ó, em que vocês veem menstruação, depois uma segunda fase, de fase proliferativa, e finalmente a terceira fase, que ele chamou de secretora, se refere mais, é uma classificação baseada nos eventos que estão acontecendo aqui no endométrio uterino, certo? No endométrio uterino, né? Aquela camada mais interna do útero, certo? Muito bem. Então, voltando aqui no LH, além da ovulação, este pico de LH estimula também, né? Vocês já sabem que o pico de LH estimula a ovulação, mas o pico de LH estimula também a luteinização das células foliculares. Luteinização das células foliculares. Por isso o nome dele, né? Hormônio luteinizante. Ele não tem função só de ovulação, senão ele seria o hormônio ovulante, né? Mas não é. É o hormônio luteinizante. Então, ele estimula a ovulação e ele estimula também a luteinização das células foliculares. O que é isso? É a transformação das células foliculares em células luteais. Ou seja, as células foliculares até então estavam produzindo estrógenos e elas sofrem essas alterações internas estimuladas pelo LH e passam a produzir um outro hormônio, que também é um hormônio esteroide, né, assim como o estrógeno, mas é a progesterona, tá? Então, o LH também estimula aqui, ó, a luteinização das células, ou seja, a formação do corpo lúteo. E a função do corpo lúteo, pessoal, é a de produzir, né, sintetizar e secretar progesterona. Vocês podem observar aqui, ó, né, nesta linha que ele representa os níveis sanguíneos de hormônios ovarianos, vocês observam que, juntamente com a formação do corpo lúteo, há um aumento significativo nos níveis circulantes de progesterona, certo? E eu lembro para vocês que a progesterona é indispensável, é fundamental para que ocorra a ovulação, para que ocorra, perdão, a progesterona é indispensável, é fundamental para a manutenção da gestação. Tá? Eu olhei aqui o LH e cometi um erro. Tá? Então, a progesterona é fundamental para a manutenção da gestação. Muito bem. Mas por que elevar os níveis de progesterona agora, professor? Bom, porque toda vez que ocorre a ovulação, o organismo da mulher se prepara para receber um embrião, certo? E esta preparação para receber um embrião significa o seguinte: significa preparar o meio ambiente uterino para receber o embrião. E quem prepara o meio ambiente uterino de forma adequada para a manutenção do embrião, o que significa manter um meio ambiente uterino adequado? Significa produzir determinadas substâncias aqui no endométrio
que vão nutrir o embrião nas primeiras semanas, até que ele se implante na parede uterina e a circulação materna e a circulação filial se tornem conectadas. E a partir daí, então, a partir deste momento que ele passa a se alimentar de nutrientes presentes no sangue da mãe, no sangue materno, ele já não necessita mais de um meio ambiente que possa nutri-lo, porque aí ele vai absorver os nutrientes da corrente sanguínea materna. Mas até esse momento é fundamental, então, existir na luz do útero, né, a secreção de substâncias, e isso se dá através do endométrio, que mantenham este embrião viável, que a gente diz, né? Certo? Muito bem. Além da secreção dessas substâncias a partir do endométrio, na luz uterina, é fundamental também que não ocorram contrações da musculatura uterina, porque estas contrações uterinas, elas são indesejáveis nesse momento. Contrações uterinas durante a gestação, elas ocorrem naturalmente e cada vez de forma mais intensa, né, e mais frequente, mas lá no final da gestação. Lá quando o útero já está se preparando para o mecanismo do parto, né? Aqui, agora, no início, não deve ocorrer contrações uterinas. Então, quem mantém este meio ambiente uterino é justamente a progesterona, que agora vocês já sabem, é produzida pelo corpo lúteo. Ao longo da gestação, a placenta também passa a produzir concentrações significativas de progesterona, mas principalmente no início da gestação, a fonte de progesterona é o corpo lúteo, certo? É o corpo lúteo. Muito bem. Então, pessoal, repetindo, toda vez que ocorre a ovulação, o endométrio uterino ele se prepara para receber um embrião. Por isso que ele chama, a gente denomina, do ponto de vista uterino, a fase secretora, porque é a fase em que o endométrio secreta substâncias para manter a viabilidade embrionária. Certo? Muito bem. Então, vamos imaginar que houve a ovulação, houve a fecundação, e em torno de 3 a 5 dias, mais ou menos, a chegada de um embrião no útero, certo? Este embrião vai ficar alguns dias, digamos assim, flutuando no útero, porque esse útero já tem líquido no seu interior, né? Graças a essa fase secretora, e essa é a fase de reconhecimento da gestação. Então, o embrião, ele fica ali alguns dias, né? Digamos assim, entre aspas, boiando naquela pequena quantidade de secreção que tem ali, e essa é a fase do reconhecimento da gestação, porque neste momento o endométrio uterino, então, através de substâncias que são produzidas pelo próprio embrião, começa a secretar uma maior quantidade, então, de substâncias, certo? E mantendo o meio ambiente uterino viável. De novo, para a sobrevivência embrionária nesta fase inicial. Tá? Bom, mas evidentemente que existem duas possibilidades, né? A cada ovulação, existem 2 caminhos a seguir nos próximos dias. O primeiro deles, eu citei agora, que é a possibilidade deste óvulo ser fecundado por um espermatozoide e 3 a 5 dias depois, o embrião chegar ao útero, certo? E, por substâncias que são produzidas por este embrião, haver o reconhecimento da gestação
e isso vai fazer com que haja maior secreção do endométrio, isso vai fazer com que o embrião, aos poucos, vá se implantando na parede uterina, se ligando na parede uterina, e isso também vai fazer, né, o reconhecimento materno vai fazer com que o corpo lúteo continue funcionando, ou seja, produzindo progesterona, tá? Por 9 meses aproximadamente. Muito bem. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, obviamente, é o fato de ter havido fecundação, mas não ter ocorrido a ovulação. Vou repetir. O segundo caminho é o fato de ter ocorrido a ovulação, porque esta ocorre, né, a cada ciclo menstrual, mas não houve fecundação. Houve ovulação, mas não houve fecundação. Passarão alguns dias, né? Não houve ovulação, mas, obviamente, que o corpo lúteo se forma a cada ciclo menstrual. Se forma corpo lúteo, aumenta a progesterona, certo? O endométrio se proliferou, né? O endométrio, a parede endometrial foi mais espessa, se tornou mais espessa, houve secreção de substâncias endometriais aqui na luz do útero, tudo isso esperando o embrião, né? Mas o embrião não chegou, por quê? Porque não houve fecundação. E aí, o que acontece quando não há a chegada de um embrião aqui no útero, alguns dias após a ovulação? Bom, mais ou menos uma semana após a ovulação, se não houve a chegada de um embrião no útero, este útero reconhece que ele está não gravídico, ou seja, não há um embrião aqui no útero. E nesse momento, o endométrio, ao não reconhecer a chegada do embrião, o endométrio começa a produzir uma substância com ação hormonal, que é a prostaglandina. Existem diferentes tipos de prostaglandina com diferentes funções. Esta aqui é um tipo de prostaglandina, que é a prostaglandina F2-alfa. Não deveria, eu vou escrever de preto aqui. Prostaglandina, tudo junto, prostaglandina F2-alfa, que é representada por esta sigla aqui, ó, PGF, PGF 2, subscrito, alfa, a letra do alfabeto romano, subscrito também, PGF2-alfa. Este hormônio é produzido pelo endométrio quando o embrião não chega no útero, né? Não há presença do embrião no útero, até mais ou menos uma semana após a ovulação, o endométrio, então, começa a produzir prostaglandina F2-alfa, e este hormônio vai agir sobre o corpo lúteo, fazendo com que o corpo lúteo entre em degeneração. A gente usa um termo comum que a prostaglandina F2-alfa estimula a morte do corpo lúteo, tá? A degeneração do corpo lúteo. Este processo de morte do corpo lúteo, de degradação ou degeneração do corpo lúteo, tecnicamente, a gente conhece como lúteo, né? O lúteo aqui de corpo lúteo, né? Lúteo, desculpa, ficou errado o acento. Lúteo, vou mudar o acento, tá? Vou botar ele no lugar certo agora. Luteólise. Luteólise.
É tudo junto, tá, pessoal? É que eu estou escrevendo rápido aqui, está saindo meio separado, mas é tudo junto. Luteólise, luteólise, que nada mais é do que a morte do corpo lúteo, a degradação do corpo lúteo. Né? Para que vocês não esqueçam, é só lembrar, é só interpretar o que diz esse termo, né? É a lise do corpo lúteo. Né? Lise no sentido de destruição, de morte. É a lise do corpo lúteo, a luteólise. A luteólise, então, é estimulada pela prostaglandina F2-alfa, produzida pelo endométrio uterino, pela não chegada do embrião ao útero. Tá? PGF2-alfa produzida no endométrio vai estimular a luteólise, ou seja, a morte do corpo lúteo. Quando o corpo lúteo começa a regredir, a morrer, os níveis de progesterona começam a cair bruscamente. Tá? E em questão de poucos dias, as concentrações de progesterona já estão basais, ou seja, já estão lá embaixo, certo? Já estão lá embaixo. E aí, exatamente quando os níveis de progesterona retornam aos níveis basais, né, que eles estavam aqui no início do ciclo, ou seja, bem baixos, né? Então, quando os níveis de progesterona, em função da luteólise, retornam aos níveis basais, é exatamente o final deste ciclo menstrual. E, se é o final de um ciclo, é porque já está começando o próximo ciclo, né? Porque, afinal de contas, isso é um ciclo, não para nunca, né? Se é o final de um ciclo, já é o início do ciclo seguinte. E é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Ó. O dia 28, que ele denominou aqui ser o último dia do ciclo, na verdade, é igual ao dia 0 aqui, ó. Ou seja, é o último dia do ciclo anterior e o primeiro dia do próximo ciclo, entendem? Então, é justamente o dia em que começa a haver a descamação endometrial, ou seja, a morte de células endometriais por apoptose, né, que é aquela morte celular programada, e o rompimento daqueles pequenos vasos sanguíneos que se formaram na fase especialmente proliferativa e secretora do endométrio, certo? E a descarga, né, desses resíduos celulares. E isso caracteriza a primeira etapa do próximo ciclo menstrual, que é justamente o período de menstruação, tá? Que ele denominou aqui, dura 7 dias, mas vocês sabem, dura 3, 5, 7, às vezes menos, às vezes mais, tá? Então, isso é muito variável de indivíduo para indivíduo e entre indivíduo também. Né? Existem mulheres que têm um ciclo mais regular e outras mulheres que têm um ciclo não tão regular assim. Tá? Tudo isso em função destes níveis hormonais que controlam, né, que fazem o controle endócrino do ciclo menstrual. Certo? Muito bem. Então, estes, pessoal, são os hormônios envolvidos no controle endócrino do ciclo menstrual. Tá? Vocês estão vendo aqui o LH, vocês estão vendo aqui o FSH, vocês estão vendo aqui o estrogênio ou estrógeno, e na verdade o tipo de estrógeno que interessa é o estradiol. Vocês estão vendo aí que o aumento do estrógeno é fundamental para que ocorra o pico de GNRH, que não aparece aqui, mas eu vou colocar para ficar na imagem, tá? Todos os hormônios envolvidos no controle endócrino da reprodução. Então, vou acrescentar aqui o GNRH, vocês já sabem onde é produzido o GNRH, nós já falamos sobre isso lá na Físio A, GNRH. Tá? Deem uma olhada lá e vocês vão recuperar a informação.
Tá? Vocês sabem que o GNRH estimula a síntese e a secreção de LH e estimula a síntese de FSH. Então, GNRH, LH, FSH, estrógeno, progesterona, vocês já sabem que é fundamental para a manutenção da gestação. A inibina, eu falei pouco da inibina, mas vou falar ainda um pouquinho agora. A inibina, ela é produzida também pelo folículo em desenvolvimento, ou seja, por aquele folículo que mais se desenvolveu e que a gente chama de folículo dominante. É o mesmo folículo que está produzindo um monte de estrógeno, está produzindo também um monte de inibina. E esses dois hormônios aqui, inibina mais estrógeno, são dois, especialmente a inibina, né? A função da inibina é controlar a secreção de FSH. A síntese de FSH, quem controla é o GNRH, mas a secreção é a inibina, ou seja, este folículo agora ele já cresceu o que tinha que crescer. Qual é a função do FSH? Estimular o desenvolvimento do folículo, mas ele já se desenvolveu o que ele tinha que desenvolver. Então ele produz inibina para inibir o FSH e impedir a concorrência, ou seja, impedir que mais folículos cheguem neste mesmo estágio aqui, né? Porque vocês sabem que o fisiológico na espécie humana é que normalmente a cada ciclo menstrual ocorra uma única, a ovulação de um único folículo. Eventualmente, também isso é genético e pode ser diferente, um pouco diferente em algumas mulheres, e algumas mulheres terem com mais frequência do que outras uma ovulação dupla ou uma ovulação múltipla. E aí, então, isso explicaria os casos de partos ou de gestações gemelares bivitelinos, né? Ou, às vezes, até uma gestação múltipla, né? De 3, 4, 5, enfim, sem nenhum tipo de tratamento. Obviamente, isso não é comum, mas pode acontecer, tá? Então, GNRH, LH, FSH, inibina, estrógeno, ou, na verdade, repito, né? Estrógeno ou estrogênio, e o estrógeno que nos interessa é o estradiol, progesterona e prostaglandina. São esses 7 hormônios aqui envolvidos diretamente no controle endócrino do ciclo menstrual. Certo? No ciclo menstrual e, no caso da progesterona, da gestação também, tá? Bom, o estrógeno também vai ser importante lá no mecanismo do parto, né, junto com a ocitocina, mas a gente vai falar disso mais adiante. Tá? Então, isso é a ideia que eu queria que vocês tivessem sobre ciclo menstrual. Deixa eu passar a próxima figura aqui. Vou falar deste outro hormônio aqui, pessoal, ó. Também é importante que vocês conheçam, tá? Que é a gonadotrofina coriônica humana, tá? Humana. Por que é importante humana aqui? Por que o termo humana aparece aqui? Porque outras espécies produzem um hormônio semelhante. Por exemplo, só vou dar um exemplo, tá? Existe a gonadotrofina coriônica equina, tá? Então, por isso que é importante haver essa diferenciação, por isso que os livros de fisiologia trazem aqui gonadotrofina coriônica humana. Mas não é óbvio que é humana? Não é, porque tem outras espécies que também produzem, tá? Conhecido como esta sigla aqui, ó, H minúsculo CG, o beta HCG, tá? E coriônica sempre lembrem de placenta, tá? O termo coriônica remete vocês a córion, tá? Então, sempre pensem em placenta. E gonadotrofina, pessoal, existem as gonadotrofinas adenipofisárias, né? Vocês já sabem que são LH e FSH. Por isso, esta aqui não tem nada a ver com LH e FSH. É gonadotrofina coriônica, produzida na placenta humana. Mas por que é gonadotrofina também? Porque estruturalmente é parecida com LH e FSH, mas a função é completamente diferente, tá? Este hormônio aqui, produzido pela placenta,
tem uma ação luteotrófica. O que é uma ação luteotrófica? É uma ação de estimular a função do corpo lúteo. Tá? Então, é importante que a placenta, lá o córion, desde o início da sua formação, já comece a produzir o HCG, porque o HCG vai ser mais um estímulo para que o corpo lúteo continue funcionando, produzindo progesterona e a progesterona mantendo o meio ambiente uterino viável. Tá? E vocês podem observar aqui, mais ou menos nos primeiros 2 meses ou 7 semanas, depois a gente vai ver que a gestação é tratada em semanas, tecnicamente, né? Então, mais ou menos até 7 semanas, os níveis de beta-HCG na corrente sanguínea estão elevados. E este é hoje o exame de diagnóstico de gestação mais utilizado, tá? Os níveis de HCG. Acima de 25 M unidades internacionais por ml é compatível com gestação. Abaixo é compatível com não gestação, tá bem? Então, os outros hormônios eu vou continuar falando nos próximos vídeos, tá? Lembrando para vocês que a atividade avaliativa ela vai até aqui, tá? Desde o início do semestre até aqui. E nas próximas semanas, mesmo em férias, é um absurdo, né, a gente falar em férias, eu vou continuar enviando vídeos para vocês conforme combinamos naquele áudio. Certo, pessoal? Uma excelente semana. Mais uma vez, me desculpem a voz, né? Mas é que ontem foi um domingo especial, especialmente para os colorados, né? Tá bem? Então, desejo a vocês uma excelente semana e nos encontramos. Não esqueçam da atividade avaliativa, tá? Procurem no Moodle a partir de hoje à tarde e nos encontramos na próxima segunda, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.